Preparem-se, porque hoje vocês vão conhecer 7 experimentos científicos tão assustadores que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Alguns deles foram escondidos, outros proibidos mundialmente. Adentramos aqui um território onde a curiosidade humana, essa força motriz de descobertas incríveis, por vezes cruza fronteiras éticas e se aventura por caminhos sombrios. Exploraremos os recantos mais obscuros da ambição científica, onde a busca pelo conhecimento levou a humanidade a realizar feitos que desafiam a nossa compreensão e, em muitos casos, a nossa moralidade. São histórias que nos lembram da imensa responsabilidade que acompanha o poder de manipular as leis da natureza e a própria essência da vida. Observaremos como esses experimentos, nascidos em contextos de guerra, sigilo governamental ou pura audácia científica, revelam facetas perturbadoras da nossa própria espécie. Preparem-se para questionar os limites do que é aceitável em nome do progresso e para descobrir segredos que, por muito tempo, permaneceram velados. Em meados do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, um véu de mistério envolveu o estaleiro naval da Filadélfia. Rumores falavam de um experimento audacioso. O USS Eldridge, um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, teria sido submetido a testes para torná-lo invisível ao radar inimigo. Mas as histórias que emergiram foram muito além da simples camuflagem eletrônica. A lenda descreve a aplicação de poderosos campos eletromagnéticos ao redor do navio. Inicialmente, uma névoa esverdeada teria envolvido a embarcação e então, o inacreditável, o navio teria desaparecido, não apenas dos radares, mas também visualmente, para reaparecer momentaneamente em Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros de distância antes de retornar à Filadélfia. Uma viagem instantânea, desafiando as leis conhecidas da física. As consequências para a tripulação, segundo esses relatos sombrios, teriam sido catastróficas. Alguns marinheiros teriam enlouquecido, outros teriam se materializado com partes do corpo fundidas à estrutura metálica do navio. Há quem diga que alguns simplesmente desapareceram para sempre, perdidos entre dimensões. A Marinha dos Estados Unidos sempre negou veementemente a ocorrência de tal experimento, classificando-o como pura ficção científica. Documentos oficiais falam de testes de desmagnetização comuns para proteger navios de minas magnéticas, mas nada que se assemelhe à invisibilidade ou teletransporte. No entanto, a ausência de provas concretas e as negações oficiais apenas serviram para adensar o mistério. Assim, o experimento Filadélfia permanece como um espectro na história naval. Um conto cautelar sobre os perigos de tecnologias desconhecidas e o poder duradouro das lendas urbanas. Verdade ou invenção, ele reflete o fascínio e o temor que a ciência de fronteira pode inspirar, especialmente quando conduzida sob o manto do segredo militar. Adentramos agora os corredores sombrios da Guerra Fria, um período em que a paranoia e a busca por qualquer vantagem sobre o inimigo levaram a extremos inimagináveis. Aqui, no coração da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, nasceu um dos programas mais infames e eticamente questionáveis da história, o projeto MK-Ultra. Seu objetivo declarado era explorar as fronteiras do controle mental, investigar métodos de manipulação psicológica e comportamental. Iniciado na década de 1950, o MK-Ultra envolveu dezenas de instituições, incluindo universidades, hospitais e prisões, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento dos indivíduos que se tornariam suas cobaias. Substâncias psicoativas, como o LSD, eram administradas a cidadãos americanos e canadenses, desde funcionários da própria CIA e militares, até pacientes psiquiátricos e pessoas comuns. As técnicas empregadas eram diversas e profundamente perturbadoras. Além da administração de drogas, os pesquisadores utilizaram hipnose, privação sensorial, isolamento prolongado, abuso verbal e sexual, e diversas formas de tortura psicológica. O objetivo era quebrar a resistência mental dos indivíduos, tornando-os suscetíveis à sugestão e ao controle. Muitos dos registros detalhados do MK-Ultra foram deliberadamente destruídos em 1973, por ordem do então diretor da CIA, Richard Helms. No entanto, investigações posteriores, como as conduzidas pelo Comitê Church do Senado dos Estados Unidos, revelaram a extensão e a natureza arrepiante desses experimentos. O legado do MK-Ultra é uma mancha indelével, um lembrete sombrio de como instituições poderosas, movidas pelo medo e pela ambição, podem se desviar drasticamente dos princípios éticos. As vidas arruinadas, as mentes fraturadas e a confiança pública abalada são testemunhas silenciosas de uma era em que a ciência foi pervertida a serviço de objetivos obscuros, deixando um rastro de sofrimento e desconfiança que perdura até os dias de hoje. No dia 9 de julho de 1962, a escuridão da noite sobre o Oceano Pacífico foi subitamente rompida por um sol artificial,
um clarão ofuscante que pintou o céu em tons de vermelho e aurora. Este não era um fenômeno natural, mas sim a obra do homem. O teste nuclear de alta altitude conhecido como Starfish Prime, lançado dos Estados Unidos, um míssil Thor carregando uma ogiva termonuclear, W-49, explodiu a cerca de 400 quilômetros acima do atol Johnston. A explosão, com uma potência de 1,4 megatons, aproximadamente 100 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima, foi parte de uma série de testes denominada Operação Fishball. O objetivo era compreender os efeitos de detonações nucleares em grandes altitudes, particularmente sobre sistemas de radar e comunicação. O espetáculo visual foi impressionante e visível a milhares de quilômetros de distância, desde o Havaí até a Nova Zelândia. Auroras artificiais dançaram nos céus por horas, um testemunho da imensa energia liberada. Contudo, para além da beleza sinistra, as consequências foram profundas e, em alguns casos, inesperadas. A explosão gerou um pulso eletromagnético, EMP, muito mais forte do que o previsto, causando danos a sistemas elétricos no Havaí, a quase 1.500 quilômetros de distância. Mais preocupante, Starfish Prime injetou uma quantidade significativa de partículas carregadas na magnetosfera da Terra, criando cinturões de radiação artificiais que se mostraram surpreendentemente persistentes. Esses cinturões danificaram pelo menos 3 satélites em órbita, incluindo o Telstar 1, o primeiro satélite de comunicações comercial. A radiação residual permaneceu por anos, uma cicatriz invisível, mas potente, no ambiente espacial próximo à Terra. Este experimento demonstrou de forma dramática o poder do homem para alterar, mesmo que temporariamente, o ambiente espacial ao redor do nosso planeta. Revelou também as lacunas no conhecimento científico da época sobre os efeitos complexos de tais eventos. Starfish Prime e outros testes nucleares atmosféricos acabariam por contribuir para a assinatura do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares em 1963. Antes da fatídica noite de 26 de abril de 1986, a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia soviética, era vista como um triunfo da engenharia e um pilar da produção de energia. No entanto, nos bastidores, uma série de decisões e experimentos arriscados preparavam o terreno para o que se tornaria o pior desastre nuclear da história. A busca por otimizar a segurança, ironicamente, levou a um teste que desencadeou a catástrofe. O experimento em questão visava testar a capacidade do reator RBMK-1000 da Unidade 4 de manter a refrigeração das bombas circulatórias principais durante uma falha de energia externa. Este era um procedimento considerado importante para a segurança, mas sua execução naquela noite foi marcada por uma combinação fatal de falhas de projeto, violações de protocolo e uma surpreendente falta de cultura de segurança. Para realizar o teste, os operadores desativaram deliberadamente vários sistemas de segurança cruciais, incluindo o sistema de resfriamento de emergência do núcleo. O reator foi levado a um estado de baixa potência, uma condição instável e perigosa para os reatores do tipo RBMK. À medida que o teste progredia, uma série de erros operacionais e a resposta inesperada do reator levaram a um súbito e maciço aumento de potência. As tentativas de desligar o reator, inserindo as hastes de controle, foram tardias, e devido a uma falha de projeto nessas hastes, pontas de grafite, exacerbaram momentaneamente a reação em cadeia. Em segundos, 2 explosões violentas destruíram o núcleo do reator e o edifício que o abrigava. O que se seguiu foi um inferno de grafite em chamas, liberando uma nuvem radioativa que se espalharia por vastas áreas da Europa. Os experimentos pré-desastre em Chernobyl não foram conduzidos em segredo absoluto como outros em nossa lista, mas a negligência e a arrogância que os cercaram, ignorando os riscos inerentes ao design do reator e aos procedimentos operacionais, transformaram uma busca por segurança em um exemplo trágico das consequências da falha humana. Nos confins da experimentação animal, poucas figuras são tão controversas e, ao mesmo tempo, tão pioneiras quanto o cientista soviético Vladimir Demikov. Durante as décadas de 40 e 50, em um mundo ainda se recuperando das feridas da guerra e mergulhado na rivalidade da Guerra Fria, Demikov conduziu uma série de transplantes de órgãos em cães que chocaram o mundo e, simultaneamente, pavimentaram o caminho para a moderna cirurgia de transplantes em humanos. Seu trabalho mais notório, e certamente o mais perturbador para a sensibilidade contemporânea, foi a criação de cães de 2 cabeças. Demikov não estava tentando criar monstros por puro sadismo. Seu objetivo era desenvolver técnicas cirúrgicas para transplantes complexos, incluindo o transplante de coração e pulmão. A cabeça adicional, geralmente de um filhote, era enxertada no pescoço ou ombro de um cão adulto, com seus sistemas circulatórios conectados. Estas criaturas quiméricas, embora de vida curta, a maioria sobrevivia por apenas alguns dias ou semanas, devido à rejeição de tecidos e outras complicações pós-operatórias, demonstravam que era possível manter órgãos transplantados vivos e funcionais. A cabeça transplantada podia lamber, beber água e reagir a estímulos, coexistindo, ainda que brevemente, com o cão hospedeiro. Demikov realizou mais de 20 dessas operações.
As imagens e filmes desses experimentos, que circularam pelo Ocidente, provocaram repulsa e condenação, sendo vistos como exemplos da crueldade da ciência soviética. No entanto, para a comunidade médica da época, especialmente aqueles envolvidos na nascente área de transplantes, o trabalho de Demikov, apesar de sua natureza gráfica, oferecia insights valiosos sobre técnicas de sutura vascular e a fisiologia de órgãos transplantados. O legado de Demikov é, portanto, complexo. Seus experimentos com cães, incluindo o primeiro transplante de coração e pulmão bem-sucedido em um animal, foram passos cruciais, ainda que eticamente questionáveis pelos padrões atuais, que ajudaram a tornar realidade os transplantes de órgãos que hoje salvam inúmeras vidas humanas. Ele personifica o dilema do cientista que ultrapassa limites, onde a busca pelo conhecimento médico colide com as barreiras da compaixão e do respeito pela vida animal. No árido deserto do Arizona, ergue-se uma estrutura colossal de vidro e aço, uma visão quase alienígena na paisagem. A Biosfera 2. Concebida no final da década de 80, não como um experimento secreto ou malévolo, mas como um projeto audacioso e visionário, a Biosfera 2 pretendia ser um ecossistema fechado e autossuficiente, uma espécie de terra em miniatura. Entre 1991 e 1993, 8 biosferianos, 4 homens e 4 mulheres, foram selados dentro desta estrutura de mais de 3 acres, que continha diversos biomas, incluindo uma floresta tropical, um oceano com recife de coral, uma savana, um pântano e um deserto, além de uma área agrícola intensiva. O objetivo era que o sistema produzisse todo o oxigênio, água e comida necessários para seus habitantes, reciclando todos os resíduos. No entanto, o que começou como um sonho utópico de harmonia ecológica, logo se deparou com a dura realidade da complexidade dos sistemas naturais. Os níveis de oxigênio começaram a cair misteriosamente, atingindo patamares perigosamente baixos, forçando a injeção de oxigênio externo e comprometendo a premissa de um sistema fechado. As colheitas foram insuficientes, levando à perda de peso significativa entre os tripulantes. Conflitos interpessoais surgiram, exacerbados pelo isolamento e pelas pressões do ambiente. Espécies de plantas e animais começaram a morrer, enquanto outras, como baratas e formigas, proliferaram descontroladamente. O delicado equilíbrio ecológico que se buscava replicar mostrou-se incrivelmente difícil de manter. A Biosfera 2 tornou-se um microcosmo não apenas dos desafios ecológicos, mas também das complexidades psicológicas e sociais da vida em confinamento. Apesar de seus percalços e das críticas que recebeu, a Biosfera 2 forneceu dados científicos valiosos sobre interações ecossistêmicas, ciclos de carbono e os desafios da criação de ambientes artificiais de suporte à vida. Foi um experimento que, embora não proibido no sentido tradicional, revelou os limites do nosso entendimento e da nossa capacidade de replicar a intrincada teia da vida que sustenta nosso planeta original. A Biosfera 1. A Terra. Nas vastas e remotas planícies do Alasca, ergue-se uma floresta de antenas apontadas para o céu. O High Frequency Active Auroral Research Program, ou AARP. Oficialmente, trata-se de uma instalação de pesquisa científica destinada a estudar as propriedades e o comportamento da ionosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, rica em partículas carregadas e crucial para as comunicações de rádio de longa distância. O HARP utiliza um poderoso transmissor de alta frequência para excitar temporariamente uma pequena região da ionosfera. Os cientistas, então, observam os efeitos dessa perturbação controlada, buscando compreender melhor os processos físicos que ocorrem naturalmente, como a formação das auroras boreais e como a ionosfera afeta os sistemas de comunicação e navegação por satélite. O projeto foi iniciado pela Força Aérea e Marinha do ZEWA, em colaboração com universidades. No entanto, desde a sua concepção, o HAARP tem sido alvo de uma miríade de teorias da conspiração. Dada a sua natureza imponente, sua localização remota e seu financiamento militar inicial, muitos especularam que seus verdadeiros propósitos seriam muito mais sinistros do que a simples pesquisa ionosférica. Alegações variam desde o controle do clima e a capacidade de desencadear terremotos e furacões, até a manipulação mental em massa e o desenvolvimento de armas de energia dirigida. Essas teorias, embora amplamente desacreditadas pela comunidade científica, encontraram um terreno fértil na imaginação popular. Alimentadas pela desconfiança em relação a projetos governamentais secretos e pela complexidade da ciência envolvida, que a torna de difícil compreensão para o público leigo. A própria ideia de aquecer uma parte da atmosfera, por mais localizada e temporária que seja, soa alarmante para muitos. Em 2014, o controle do HAAA
EP foi transferido da Força Aérea para a Universidade do Alaska Fairbanks, tornando-o uma instalação de pesquisa mais acessível e transparente. Apesar disso, o espectro das teorias conspiratórias persiste, lembrando-nos de como a ciência de grande escala, especialmente aquela com origens militares, pode facilmente se tornar o foco de medos e especulações. O hard, para muitos, permanece um símbolo do poder tecnológico que, nas mãos erradas, ou mesmo por acidente, poderia ter consequências imprevisíveis para o nosso planeta. Esses experimentos mostram que a busca pelo conhecimento nem sempre tem limites. Percorremos os corredores da história, desde navios que supostamente desafiaram as leis da física, passando por mentes que foram alvo de manipulação, até os céus alterados por mãos humanas e ecossistemas inteiros confinados em vidro. Cada um desses relatos, seja ele comprovado, negado ou envolto em mistério, serve como um poderoso lembrete da complexa relação entre a humanidade, a ciência e a ética. A linha que separa a descoberta